Olá, estudantes! Bem-vindos à nossa aula de Química, sou a professora Jânia. A gente vai continuar estudando a tabela periódica, tá? Ainda continuamos ali na unidade 4 da apostila de estudo de vocês, ainda falando sobre classificação dos elementos, ok? Essa aula aqui é a parte 3, e ali na apostila de vocês, a partir da página 49, vocês têm essa informação, tá? Então, o que é importante a gente aprender aqui, tá? Isso aqui é um modelo de toda aquela estrutura, né, da tabela periódica, certo? E aqui, por cada região da tabela periódica, a gente vai aprender a identificar aqui, né, os grupos, certo? Então, a tabela periódica é formada por 7 linhas horizontais, tá? Chamadas de períodos, e 18 colunas chamadas de famílias, tá? Então, a gente vai ter aqui, certo? Aquilo que a gente já aprendeu lá, que aqui na primeira coluna a gente tem, né, os metais alcalinos, aqui na segunda a gente tem os alcalinos terrosos, certo? E aqui de 3 a 12, a gente vai ter os elementos de transição, que a gente vai aprender sobre isso também nessa aula. E do 13 ao 18, a gente vai ter aqui grupo do boro, grupo do carbono, grupo do nitrogênio, né? Aqui tem os calcogênios e aqui tem os halogênios, né, que a gente viu na nossa aula anterior, certo? E aqui tem os gases nobres, certo? Então, vocês podem frisar nessa imagem aqui, guardando cada região da tabela periódica pertence àqueles elementos químicos. Na hora que você vê os elementos químicos aqui, você vai lembrar então, né, como que eles são então classificados, tá? Então, aqui a gente vai entender quem são os elementos, né, de transição e depois quem são os elementos representativos. Aqui tem aquela tabela preto e branco, né? Então a gente vai ter, né, a identificação aqui, né, dos 7 períodos, certo? Como a gente viu, tá? Então, a gente tem aqui, algumas famílias possuem nome específico, né? Nem todas as famílias vão ter os nomes certinho, mas aqui a gente vai falar das famílias que têm os nomes específicos. Então, a gente tem os metais alcalinos, né? A família 1, né? Que a gente viu aqui. Metais alcalinos terrosos, família 2, que a gente viu aqui, tá? Os calcogênios, família 16, a gente viu aqui. Os halogênios, família 17, que se encontra aqui. E os gases nobres na família 18, que se encontra aqui, certo? Depois vocês podem encontrar outras tabelas com as identificações diferentes, tá? Em algarismo romano. Mas, pessoal, essa aqui é uma das formas mais fáceis de vocês identificar, tá? As famílias, ok? Então, a gente tem aqui, do 3 ao 12, não tem identificação de família. Esses aqui são os elementos de transição, a gente já vai falar sobre eles, tá? Então, aqui tá fácil para vocês, então, aprender, certo? Pode pegar aquela tabela anterior que tem mais cor, né, mais colorida, para vocês saberem identificar. Então, aqui a gente tem os elementos representativos, quem são eles, né? Eles são da família 1, 2, né? Família 1, 2, família 13, 14, 15, 16. Família 13, 14, 15, 16, tá? 17 e 18. Esses são os elementos representativos, ok? Então, eles possuem regularidades em suas propriedades, e isso significa que elementos de uma mesma família possuem propriedades de muito semelhantes, tá? Então, eles têm propriedades semelhantes, por isso que eles pertencem, então, à mesma família, como a gente já comentou. Então, eles são chamados de elementos representativos, tá? Esses elementos que a gente acabou, então, de identificar aqui, certo? E aqui as setas estão, então, né, identificando onde que encontra os elementos representativos. Temos aqui, então, os elementos de transição externa, tá? Já as propriedades dos elementos das famílias 3 a 12, certo? São os elementos de transição externa, ok? E aí a gente tem os lantanídeos e os actinídeos, certo? Que são chamados de elementos de transição interna, que são esses aqui, ok? Eles fazem parte da tabela periódica, certo? Mas eles são chamados de elementos de transição interna, tá? Embora eles são chamados de elementos de transição interna, e esses que estão aqui são elementos de transição, né, externa, ok? Bom, então a gente tem aqui os metais, né, os não metais, que a gente pode chamar de ametais, os semimetais e os gases nobres, tá? Então vamos entender um pouquinho o que cada um diz, né? Conduzem bem o calor e a eletricidade, são
dúcteis, né? Ou seja, eles têm facilidade para se transformar em fios, ok? Maleáveis, facilidade para se transformar em lâminas e são sólidos em condições ambientais, com exceção do mercúrio, que é líquido, tá? Então, o mercúrio está dentro de metais, certo? E a gente tem aqui os não metais, são mal condutores de calor de eletricidade, né? E não são ductíveis nem maleáveis, né? Então, essa aqui é a característica desse grupo aqui, que a gente chama ele de não metais. Os semimetais possuem propriedades intermediárias entre os metais e os não metais, certo? E os gases nobres são elementos encontrados isoladamente na natureza e não reagem facilmente, tá? Então, cada um vai ter a sua determinada característica, né, para fazer parte, então, desses grupos aqui. Bom, aqui a gente pode, conforme as cores, identificar onde que estão cada um desses grupos que a gente acabou de estudar, tá? Então, aqui tem os metais, os semimetais, os ametais e os gases nobres, tá? Cada um com as suas devidas cores, então fica mais fácil de vocês, né, identificar, certo? Então, aqui você consegue agora saber o nome das famílias, o nome dos grupos, né, e as características que eles têm, tá? Para você identificar um pouquinho melhor, certo? Então, espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham gostado. Desejo muitos entusiasmos de vocês e aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais!